E aí, minha gente, vamos falar de um autor que dá gatilho em muita gente sem motivo nenhum? Vamos falar de Max Stirner? Antes de mais nada, já deixa um like e se inscreve aí para os próximos conteúdos, beleza, gente? Então, bora lá. Se tem uma coisa que eu percebo no meio do socialismo libertário, é uma recusa muito grande pelo Max Stirner. E eu estaria mentindo se eu falasse que não entendo por quê. Na sua obra principal, O Único e Sua Propriedade, ele faz uma escrita em primeira pessoa e parece que ele está falando com ele mesmo. E a todo momento ele deixa claro sobre a posição do egoísmo. Mas o que é o egoísmo em Max Stirner? Qual foi a minha interpretação deste livro? Lembrando que eu já li esse livro pelo menos umas 4 vezes inteiramente. Diferente do egoísmo dos liberais, Ayn Rand, essas coisas, o egoísmo de Max Stirner, ele é uma forma de você ser o dono do seu ego e não você obedecer a este ego. Porque o egoísmo liberal, ele basicamente advoga a favor de você obedecer aquelas vozezinhas na sua cabeça, insinuando que aquelas vozezinhas são literalmente você. Enquanto, ao longo do Único e Sua Propriedade, você pode perceber que Max Stirner, ele diz que essas coisas, essas vozes, essas vontades que você sentem, provavelmente não são você. Elas são construções da sociedade sobre você. Elas são os famosos spooks. Então, ao longo do livro, você consegue descobrir as maneiras de como identificar essas vozes, né? E quando que aquilo é apenas uma amarra social sobre você, quando aquilo é apenas um valor que foi imposto a você e que você internalizou aquilo e pôs aquilo acima do que seria você, literalmente. Por exemplo, o melhor método que eu descobri, se alguém está sendo assombrado por alguma amarra invisível mental, é perceber o que causa ódio nela. Que ideia que se você falar a respeito daquilo, a pessoa vai ficar literalmente brava a ponto de querer te atacar ou algo do gênero. Porque o Stirner, ele compara isso com qualquer religião. Ele diz que essas ideias são coisas sagradas para aquela pessoa. Por exemplo, na sociedade que a gente vive, a masculinidade, ela é uma ideia sagrada. Ela é uma coisa divina, então ela está acima da pessoa para a própria pessoa. Quando você ataca a masculinidade de uma pessoa, de um homem, ele fica tão chocado, ele fica tão abatido, que ele é capaz de te atacar, de te matar ou de se matar, caso ele não consiga cumprir o papel dele de masculino. A masculinidade ele é um deus para as pessoas. Ela é literalmente uma coisa sagrada, só que ela é uma coisa que não existe. Ela é uma coisa criada pela sociedade. Ela não existe de verdade e ela não te obriga a nada de verdade. Stirner diz que essas forças que você dá a essas coisas que são os fantasmas. Você pode ver isso em todos os cantos da sociedade, todas as crenças. Por exemplo, o dinheiro. O dinheiro ele é um papelzinho ou ele é um número no seu aplicativo, mas ele tem um poder real sobre as pessoas. Você consegue observar isso. As pessoas matam e morrem por dinheiro, elas se escravizam por dinheiro facilmente. E o mundo inteiro é sustentado por essa mentira, por esse spook do dinheiro. Então, como você descobre o que é você e o que não é você? Bom, em Stirner, isso fica evidenciado no único. O que é o único? Você é o único, porque cada um é único, compreendeu? E o único, então, é o quê? Ele é nada. Ele é um nada, mas não no sentido de vazio. Ele é um nada no sentido de um nada criativo, nas palavras de Stirner. E essa singularidade, esse nada, ele é um criador e como ele cria a própria realidade. Ele cria a realidade dele se apropriando das características que ele se depara no mundo ao redor dele. E é por isso que Stirner diz que as coisas são as propriedades dele. Mas não é a propriedade no sentido burguesa. É propriedade no sentido, sabe quando você clica no seu computador, com o botão direito, aperta ali propriedades e você vê o que compõe o seu computador? É isso que ele quer dizer com as propriedades dele. Assim como sua linguagem, sua altura, o seu corpo, os seus amigos, são todos partes de você. Tudo isso compõe o seu ser. Isso são suas propriedades. Porém, se você pertence a outra coisa, então nesse caso você é uma propriedade daquela coisa, compreende? Quando você faz parte de uma religião e aquela religião dita as suas vontades, os seus desejos, você é um escravo daquela religião. Ela é sua dona e não você que é o proprietário dela.
O egoísta não é aquele que então vai obedecer às vozezinhas, é aquele que vai dominar essas vozes. É aquele que vai ouvir aquela vozinha na cabeça e vai falar spooks. E vai seguir a vida dele fazendo o que ele conseguir decifrar que seria o melhor para ele de verdade. Nesse caso, o egoísta, ele é aquele que age apesar dos spooks da sociedade. Ele enxerga cada spook que tem na sociedade, né? Cada amarra que existe, cada mentira que existe na sociedade, e ele consegue agir apesar delas. Por exemplo, quando um anarquista é um egoísta, é porque ele enxerga que a anarquia literalmente é a melhor maneira de você se libertar o máximo possível. Você se liberta de hierarquias, de poderes que eles não são reais. Eles não existem de verdade no mundo material. E como é que eu vou ter acesso a tudo se eu não eliminar essas crenças idiotas das pessoas? Por exemplo, como que eu posso ter acesso a tudo que eu preciso para sobreviver? Como? As pessoas elas têm a mente assombrada por uma ideia de propriedade privada, sendo que as pessoas produzem tudo coletivamente. Então, como que eu vou ter acesso ao que eu preciso para sobreviver se as pessoas acham que existe uma força invisível que impede as pessoas de atingirem o que elas precisam? É por isso que o egoísmo, ele cai na anarquia. Ele é só uma ferramenta, você não precisa ser um egoísta, não tem o menor problema. Mas não existe como o cara ser um egoísta 100% sem perceber que a única maneira de se libertar das amarras do poder, do dinheiro e de religiões, etc., é pelo meio libertário, é pelo meio socialista libertário. O único jeito do mundo inteiro ser sua propriedade é se você for um anarquista. Não existe outra maneira. E se o mundo se tornar anarquista, tudo é de todos. Porque todos participaram na criação de tudo. Nem o maior dos reis que poderia ter vivido na Terra poderia ter tamanha liberdade e tamanha propriedade quanto os anarquistas. Então, como eu disse, eu entendo o porquê as pessoas têm gatilho de Max Stirner, mas o que eu entendo é que elas não entendem Max Stirner, compreende? Até porque a própria palavra egoísmo, ela já tem um significado muito forte na nossa sociedade. Ela já traz um spook muito forte por trás dela. E Stirner, ele não propõe nada no livro dele, mas ele deixa uma ferramenta muito boa para aprender a se livrar de coisas desnecessárias, de pesos desnecessários. Eu mesmo, usando Stirner por longo de anos, consegui desconstruir coisas que pareciam ser intrínsecas à natureza das pessoas, mas não são. Eu não sinto mais ciúmes, por exemplo. Ciúmes é um sentimento horrível que eu decidi abrir mão. Eu abri mão de achar que gênero é uma coisa real, por exemplo. Então, na minha opinião, tinha que abolir gênero. Porque não é porque você nasceu com um corpo de um jeito, um corpo de outro, que você tem papel de um jeito na sociedade e papéis de outro na sociedade. E é por isso que eu acho besteira sexualidades e outras coisas dessas. A gente não tem que se definir nessas coisas, porque eu nem acredito mais em identidade. Nós mudamos a cada instante. O único, aquele ser, aquela singularidade, ele está cada segundo se mudando. Então não tem sentido a gente se enquadrar nessas coisas. E só o anarquismo pode ser egoísta de verdade, nesse caso, de domar o próprio ego. Porque só o anarquismo vai libertar a humanidade dessas amarras. O anarquismo não está completo e nós precisamos de mais pessoas para pensar as ideias libertárias. Por isso que eu digo, não seja um religioso, seja um egoísta. Até porque se Deus existe, ele é literalmente você. Do mesmo jeito que você seria literalmente ele. Então não tem por que ele estar acima de você, porque vocês estão no mesmo patamar. O sagrado não existe e o poder não existe. Então nós temos que nos unir para acabar com o poder e tomar esse mundo pra gente. Nós temos esse mundo para ganhar e nada a perder. Então se você não gosta de Stirner, não tem problema. Mas não precisa ficar triste com o Stirner. Ele tem muito a ensinar as pessoas. Então por isso eu vou recomendar Stirner até o fim, provavelmente. E aí galera, vocês chegaram até aqui? Chegaram até aqui, manda aí um Mr. Pickles nos comentários aí. E é isso aí, galera. Se vocês quiserem contribuir aí, manda um pix que eu vou ficar felizão. Lembre-se de curtir e compartilhar e se inscrever no canal, né? Falou, galera. Estamos juntos e fui. Lista de canais anarquistas nos comentários.